Bom, meu nome é Vilma, eu vou hoje começar um estudo da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 2, verso 40 e também repete no 52, onde diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, bem-vindos a mais um estudo da Palavra. Lucas 2,52 diz, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Aí a gente vai no dicionário para buscar algumas palavras. Sabedoria no dicionário online diz, é um substantivo feminino, qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. Também é grande instrução, ciência, erudição, saber. Sabedoria é algo que todos nós desejamos, porque sabemos que quem tem se destaca. Salomão, o maior sábio, conseguiu. E veja como ele conquistou essa qualidade tão importante. Segundo Crônicas, capítulo 1, versos de 8 a 12, diz, e Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possais sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porque houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Olha que coisa preciosa. O ponto 1 desse versículo é o nascimento de Jesus. Lucas, então, começa a relatar ao seu amigo Teófilo e também a nós no dia de hoje. Lucas 1, de 1 a 3, ele começa, tendo muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Nós sabemos que Lucas era bem investigativo, por isso que ele fala, empreendido pôr em ordem a narração dos fatos. Lucas pegava cada fato e confirmava, era como se, quem foi? É a fulano de tal, eu vou na casa dele para saber direito essa história. Então ele fez tudo isso, pôs tudo em ordem e está nos informando minuciosamente. O primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos. Todos os outros se baseiam em Marcos para escrever, e Lucas aqui está dizendo que fez o mesmo. Lucas quer relatar os feitos de Jesus, e hoje vou me deter no que ele concluiu acerca de Jesus. Olha, ele concluiu que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Todos nós sabemos que quem lê e faz perguntas fica sabendo do porquê. E com certeza Jesus, além de ler muito as escrituras, porque era um costume dos judeus, desde pequenininho já começar a ensinar as escrituras pelos pais aos filhos, vou escrever aqui pensando, imaginando cada pergunta que eu imagino que Jesus tenha feito aos seus pais, além de ler as escrituras. Vamos então usar a nossa imaginação? Que pergunta ele teria feito quando leu Miqueias? Olha o que está escrito em Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel.
e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu creio que ele perguntou: Pai, por que vocês, sendo de Nazaré, eu nasci em Belém? Aí o pai vai explicar para ele sobre o decreto de César Augusto, que está nos versículos seguintes, de 1 a 3. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Olha aqui, Lucas dá detalhe. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, Jesus, ali na oficina, com seus pais, perguntando e perguntando. Então, agora o pai vamos falar então agora quem que é César Augusto, que o pai então disse a Jesus. Antes de César Augusto, quem imperava na região da Galileia era Júlio César, que era muito apegado ao seu sobrinho. Antes de ser assassinado, Júlio César deixou um testamento nomeando seu sobrinho Caio Otávio para ser o próximo que governaria em seu lugar naquela região. Quando Caio Otávio ficou sabendo disso, mudou seu nome para Caio César Augusto e ficou muito conhecido como sendo César Augusto. José e Maria, então, contavam como tudo aconteceu enquanto trabalhavam na marcenaria. Lucas 2, de 4 a 5, diz: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família Davi. Olha aqui, Lucas dá esses detalhes, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui, Jesus vê que cumpriu o que estava escrito em Miqueias, que de Belém nasceria aquele que governaria. E daí, José então vai contar como eles foram de Nazaré até Belém. Então, cortando o deserto da Judéia, sem estrada, sem GPS, sem conforto, aproximadamente 145 quilômetros percorridos que se tornam muito pesado. Sem nenhum conforto, fica muito pesado. Então, 145 quilômetros é como andar 1.500 quilômetros, né? Sem conforto, sem GPS, num calor escaldante. Podia ser um pouco mais curto se passassem por dentro de Samaria. Mas todos nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, aí vão deserto afora. Aqui está a fonte, que eu peguei essa informação, e vão cortando. Olha, então aqui está Nazaré, e eles têm que vir toda essa parte aqui, ó, e chegar aqui em Belém. Então, um trajeto de 145 quilômetros aproximadamente. Nesse trajeto, eles param em Caná da Galileia, ali para comer, beber um pouco de água, comer alguns grãos e se refazer um pouquinho as forças. E depois sobem em direção a Jerusalém. Depois seguimos, olha, então José, é como se José estivesse falando: filho, depois seguimos estrada fora, junto às margens do Rio Jordão, subindo em direção a Jerusalém, num trajeto difícil. Chegamos nas proximidades de Jericó, um lugar de muitos desafios, até chegar em Belém. Todos nós sabemos que nessa estrada de Jericó, para chegar em Jerusalém, foi aonde aconteceu um caso de acidente que Jesus conta mais tarde, do bom samaritano. Então era uma região de muito perigo. E eles ainda não sabiam que estavam de frente com o palácio de Herodes. Sem saber, passamos em frente ao palácio de Herodes. Sim, aquele Herodes que nos fez correr para o Egito a fim de não matar o nosso filho juntamente com os demais. E Jesus ficava sabendo de tudo. Chegaram em Belém. Em Belém, cidade de Davi, como diz Lucas, não houve quem desse uma cama quentinha para você e sua mãe, meu filho. E olha que José mostra para ele que bateu em todas as portas, mas não conseguiu um lugar quentinho para sua esposa. Lucas 2, de 6 a 7, mostra que, mesmo sem ter uma cama quentinha, Jesus nasceu. E aconteceu que, estando eles ali,
se cumpriram os dias que ela havia de dar luz. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, estão aqui, a criança nasceu, eu fico imaginando que sorte que aqueles animais tiveram de poder aquecer aquele recém-nascido. E Jesus, então, continua pesquisando as coisas, conversando, lendo as Escrituras, aprendendo as Escrituras. Jesus também ficou sabendo que a virgem da qual o profeta Isaías falou era sua mãe. Quando ele leu Isaías 7,14, que está escrito, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa, que traduzido é Deus conosco. Aqui ele já começa a saber por que veio. O segundo ponto aqui então é em Belém, porque já chegamos em Belém. A cidade de Belém era o centro das evocações históricas. E Jesus fica sabendo disso. Olha aqui, o rei Davi nasceu em Belém. Isso já é um fato histórico. E Jesus ficou sabendo que a cidade do rei Davi ficou em festa. Era uma grande alegria no céu. Adonai enviou anjos aos milhares para proclamarem o evento glorioso do seu nascimento. O céu estava em festa. Em Belém nasceu o Salvador, diz Lucas no capítulo 2, de 8 a 14. Os pastores no campo começaram a ver aqueles movimentos dos anjos. E os anjos então chegam para os pastores e proclamam que nasceu em Belém o Salvador. Os primeiros convidados para visitar o Salvador foram os pastores que estavam no campo. Parece coincidência? Né não. Ali era a cidade de Davi, e Davi, antes de ser rei, foi pastor. Tudo se encaixa na palavra de Deus. Davi então pastoreava seus rebanhos. Davi, filho de Jessé, pastoreando. Jesus então já sabia o propósito de que ele estava para cumprir essa agenda do Pai. Jesus também pastoreou um grande rebanho e pastoreia até hoje, né? Nós somos ovelhas do seu rebanho. E Jesus, em sua sabedoria, cada vez mais entendia o plano de Adonai, seu pai. Ele ficou sabendo também que ali, pouco perto dali, estava a caverna de Adulão. A uma distância de 24 quilômetros ao sul estava a cidade de Hebrom, onde residiram os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e a caverna de Adulão, onde o ungido Davi se refugiou para não ser morto por Saul. Davi então veio para essa caverna a fim de se esconder de Saul. E ali foi muito engraçado que ele estava ali e o Senhor começa a enviar pessoas para lá. Então botou Davi num beco assim sem saída. Olha o que aconteceu. 1 Samuel 22, de 1 e 2 diz: Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que se achava endividado, todo homem que estava com espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Então começou a descer gente, e todos diziam que estavam ali se alistando. Eu imagino Davi ali parado. Peraí, mas você veio para cá para se alistar? Só vai se alistar para um exército, e se tem exército, tem um rei. Então eles já estavam dizendo ali que Davi era rei sobre eles. E nós viemos aqui se alistar, mas o que você faz? Olha, eu não estou fazendo nada por enquanto. E eu estou num aperto sem comentário. Bom, então tá bom. Como se tivesse assim alguém ali, o seu pai, por exemplo. Anota aí, secretário. A lista é esse. Esse é um apertado na vida. Chega o próximo. Você, o que você quer? Eu vim aqui me alistar. Porque eu quero me alistar ao rei e tal. Ah, é? O que você faz? No momento, nada. E eu estou muito endividado. Anota aí, secretário, endividado.
E todo homem de espírito desgostoso. E aí, você? Próximo. E eu? Olha, eu também não faço nada, não estou fazendo nada. E ao contrário, eu estou tão desgostoso, depressivo, que eu estou a ponto de me suicidar. Anota aí, um desgostoso. E isso é tão interessante que todo esse povo vai chegando para Davi, se alistando, e ele agora está encurralado. Ele estava ali com a família dele para se proteger, agora já tem 400. E daqui a pouco chega mais gente, chega um total de 600. E Davi, então, é obrigado a organizar esse povo todo para um exército. Vamos começar, então, a trabalho. Esse povo todo aí, um dia Davi estava conversando entre eles e Davi disse isto. 1 Crônicas 11, 17 a 19. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Davi estava profetizando que lá em Belém nasceria o Salvador. E continua o versículo. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta. Tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber. Então Davi pensou: meu Deus, eu disse uma profecia. Eu estou vendo que o Salvador vai nascer lá. E eles romperam exército afora, em busca, correram perigo de vida e me trouxeram da água, achando que era daquela água que eu estava querendo. Meu Deus, e agora? O que Davi fez? Porque Davi era muito consciente. Pegou esses 3 que romperam deserto afora e foram buscar água, Abissai, Benaia e Eleazar, e colocou eles como chefe de exércitos. Então, eles foram promovidos. Logo mais, vem Jesus e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, desanimados, endividados e toda espécie de dureza, e eu vos aliviarei. Como é que está a sua vida hoje? Saiba que o Senhor tem alívio para esse fardo que você está carregando. Mais tarde, Jesus disse, para confirmar o que Davi profetizou: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Então, tudo se confirma, e o Senhor Jesus confirmando tudo isso e usando depois das suas pregações cada contexto desse que ele aprendeu. E Jesus, conferindo os fatos, se enchia de sabedoria e, por conseguinte, cada vez mais sabia o que lhe estava proposto por Adonai, seu pai. Ali também foi o lugar de domicílio de Ruth, bisavó de Jesus. 16 quilômetros a noroeste de Belém estava a cidade de Gibeão. Quem não conhece a cidade de Gibeão? Ali, cidade de Gibeão foi o palco de onde Josué, lutando, guerreando, já estava chegando noite, a guerra não acabava e Josué orou e o sol se deteve. Então, Jesus também ficou sabendo disso. Mais um evento que estava próximo de Belém, a 9 quilômetros ao lado oeste, estava Socó, o local onde Davi derrotou Golias. 10 quilômetros em direção ao norte estava Jerusalém, lugar que Abraão chegou para entregar o dízimo a Melquisedeque, e também sede do trono do rei Davi, e cenário do ministério dos profetas Isaías e Jeremias, profetas que mostravam ao povo o quanto Deus se esforçava para revelar a sua bondade. Terceiro ponto é a circuncisão e apresentação de Jesus no templo. Note que José está com 2 pombinhos ali na gaiola. Isso eles fizeram para se cumprir o que estava determinado na lei. Em Lucas 2, 21 a 24 diz que eles fizeram isso porque estavam cumprindo o que estava em Levíticos 12, de 6 a 8, e também levaram a oferta, está em Êxodo capítulo 13. E a oferta de 2 pombinhos é oferta de pobre.
Porque já sabe, e Paulo mais tarde disse, olha, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, quem é Jesus? Esse pobre que tem somente dois pombinhos para oferecer no templo e ser apresentado? Jamais. Ele é o dono do ouro, da prata, é ele que dá providência diária para suas ovelhas. E aí chegaram e entregaram o menino para Simeão. Simeão é um velho que estava ali no templo e ele já tinha tido uma profecia que disse, você não vai morrer enquanto você não ver o Salvador. A profetisa Ana estava junto para ver se cumpria essa profecia na vida de Simeão. Agora, e ele ora dessa forma, agora, Senhor, despede em paz este teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que ouviram dele. Imediatamente, a profetisa Ana confirmou a profecia e saiu espalhando para todos aqueles que também esperavam a redenção. Os anos foram passando, todos os anos eles iam para Jerusalém, 3 vezes por ano. Era a festa de Pentecostes, Tabernáculo e a festa de Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa. E 3 vezes por ano eles subiam em Jerusalém para essas festas. E assim foi indo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 11 anos, tudo normal. Até que um dia, Jesus com sua família, no 13º ano, ele já tinha 12 anos, um adolescente, com sua família ia para Jerusalém 3 vezes por ano, festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e Lucas diz, Lucas 2:42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festas. E nesse dia foram para Jerusalém, teve a festa, e quando acabou a festa, as caravanas começaram a descer e vão embora. E todos vão embora. No que eles chegam, José e Maria chegam em casa, cadê o menino? Falta Jesus. Lucas 2:43-44 diz, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José e nem Maria. Se distraiu, ficou ali. Pensando, porém, que eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não veio. Sem pensar, não pensaram 2 vezes e voltaram o caminho afora. Estavam cansados, era o 3º dia, porque o dia de ir, dia de festejar, dia de voltar era o 3º dia. Muito cansaço. Mas nessa hora, pai e mãe ajuntam uma força tão tremenda e vai atrás. Não importa, não tem cansaço que segura. E eles chegaram ao templo. E esse é o 4º ponto. Jesus estava entre os doutores debatendo os assuntos da lei. Nem imaginou que tinha acabado, nem estava pensando em mais nada. E Maria chega para Jesus, filho, a gente estava te procurando, procuramos por toda parte. Olha o que ele disse, Lucas 2:49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ou seja, a mesma Bíblia que eu li, vocês também leram. E além do mais, vocês além de ler, me ensinaram tanta coisa. E eu sei disso. Vocês não interpretaram direito as Escrituras? Porque se Maria e José tivessem interpretado a Escritura da forma como ele interpretou e soube interpretar, eles saberiam. Jesus não veio. Começou o tempo dele, então, fazer o que tinha que fazer, o serviço do Pai. Então, Maria se calou. José e Maria já deviam saber que ele havia nascido para cumprir uma agenda. E a agenda não era terrena, era a agenda de seu pai, que o enviou do céu. Quando Jesus chamou Deus de Pai, foi mais um susto que o coração de Maria tomara.
porque até então jamais alguém teria ousado chamar Adonai de pai. Maria então guardava todas essas confirmações que ela havia gerado o Filho de Deus em seu coração. Quando Jesus chamou Deus de pai, ela sentiu que o havia perdido de novo. Mas ele obedece José e obedece Maria e retorna para casa ao lado de seus pais. Mas sua mãe sente que o coração de seu filho ainda estava com o pai. E Lucas descreve no verso 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Resumindo, crescer em sabedoria é crescer aplicando o conhecimento das Escrituras na vida diária. Jesus é o nosso destino, é o nosso alvo, é o nosso padrão. Quais as duas áreas que precisamos crescer em sabedoria? Nós precisamos crescer em sabedoria na área do conhecimento escolar, estudando todos os livros, como Paulo diz, lê de tudo, vai retendo o que é bom. E também no conhecimento e entendimento das Escrituras. Sabedoria secular e sabedoria espiritual. Qual das duas durará eternamente? Claro que vai ser a sabedoria espiritual. Então, sabendo disso, por que não estudar mais a Bíblia? Todos os dias para nos situarmos e em nossos direitos e deveres para com Deus. Então eu tenho que estudar todos os dias para aprender e saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres para com Deus, porque está tudo escrito. E nós estamos numa viagem, estamos indo, e ela é a bula que nos rege, que vai nos dirigindo, a bula que a gente tem que ler, que é remédio para a nossa alma, a bússola que a gente tem que olhar para seguir na trajetória certa. E eu termino por aqui, mais esse estudo. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe e em nome de Jesus até a próxima. Eu quero fazer uma oração, me despedir e te esperar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te damos graças pelo entendimento que o Senhor vem nos abrindo a nossa mente, colocando em nosso coração dia após dia e nos enchendo do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um que chegou até esse finalzinho comigo e muito obrigado pela vida de cada um. Abençoa, proteja e nessa pandemia que nós estamos vivendo, Pai, proteja não só ele, mas toda a sua família. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço também pela vida do Misael, Pai, que é meu ajudador, que me ajuda aqui editando esses vídeos. Muito obrigado, Senhor, pelo filho que me deste, pelas filhas que me deste, pelo netinho que me deste. E nós esperamos na tua glória também cada uma das famílias das minhas filhas. Em nome de Jesus. Amém.